Começa agora Pan News Cidades. Apresentação J. Thanos. Apoio Plano Hospital Samaritano, porque nós cuidamos de você. samaritanosaúde.com.br e Grupo Unieduca. Só aqui o seu futuro é na prática. Vestibular online em seufturonapratica.com.br. Palavra de honra, a crônica de J. Thanos. Muito bem, amigos, bem-vindos ao Pan News Cidades, hoje dia 17 de julho do segundo ano da pandemia. E a notícia da semana não poderia ser outra senão a hospitalização do presidente Bolsonaro, que apresenta uma obstrução intestinal identificada e já em tratamento, segundo a divulgação feita pela equipe médica. O quadro clínico do presidente é preocupante, mas ele está bem atendido e vamos aguardar os acontecimentos decorrentes da internação. Indubitavelmente, a facada que o obrigou a fazer 4 cirurgias ainda cria problemas para o mandatário, que só recorre à medicina em último caso, como já é sabido. O presidente apresentou durante muitos dias, segundo assessores do Planalto, um soluço persistente que chegou a atrapalhar seus discursos, e o tempo delongado do espasmo involuntário era um sinal preocupante que deveria ter sido investigado anteriormente. Mas o brasileiro tem esse perfil e só consulta o médico quando o quadro físico se agrava. Essa tem sido uma tradição equivocada de grande parte da população. A mídia tem se manifestado, uns a favor da breve recuperação do mandatário e outros desejando o pior para sua excelência. Infelizmente, a política, para muitos, se transforma em um momento de pequenas oportunidades para a vingança pessoal e, na qualidade de cristãos, não podemos de forma alguma desejar o mal para quem quer que seja. Nesse sentido, nos unimos a todos que oram pelo breve restabelecimento do presidente Bolsonaro. Mas a CPI da Covid-19 tem ampliado suas investigações e a empresa Precisa, envolvida na suposta venda de vacinas, a Covaxin, agora é o centro das atenções. Os senadores oposicionistas já demonstraram que houve uma participação deveras suspeita nessa contratação, mas ainda não ficou claro o elo de ligação entre eventual corrupção e o Planalto. Os bastidores do poder acabam gerando inúmeros oportunistas que se argolam no sistema e procuram beneficiar-se às custas das necessidades da maioria do povo brasileiro. Esse não é um fenômeno desse governo, é, na verdade, uma forma institucionalizada que tem corroído a estrutura do nosso Estado há décadas. Não há como negar que sofremos endemicamente uma doença oportunista que devora a riqueza que poderia estar em circulação beneficiando toda a sociedade. Quanto ao processo de vacinação, estamos indo bem, começam a sobrar vacinas com a oferta de inúmeras opções e em breve, esperemos, até o final do ano, a maior parte da população deverá estar imunizada. Mas a euforia deve ser contida e algo nos diz que é cedo para nos libertarmos da Covid-19. Assim, todo cuidado ainda é pouco. Em Campinas, a vacinação tem sido intensa e os sommeliers de vacinas, aqueles que escolhem qual desejam tomar, estão sendo punidos caso se recusem a aceitar a que está sendo oferecida pelo município. Infelizmente, as festas continuam pela cidade. Fica difícil conscientizar os jovens que agora tomam a frente nas intubações hospitalares. No programa de hoje vamos conversar com o ex-goleiro Mário Aranha, que lança seu primeiro livro paradidático, Brasil Tumbeiro, e também com o secretário do Verde Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Rogério Menezes. Lembre-se que esse e outros programas estão disponíveis pelo Spotify. Basta digitar e tenho dito Palavra de Honra. E você pode também acessar o meu Instagram digitando JThanosJR. As crônicas veiculadas durante a semana pela Jovem Pan News Campinas podem ser conferidas no blog jthanos.blogspot.com. E participe também pelo nosso WhatsApp 19 97149 1003.
Repito, 19 97149 1003. Continue conosco no Pan News Cidades, porque aqui o seu direito é o nosso tema. Jovem Pan News. Jovem Pan News. A rede da informação. O Pan News Cidades volta já. Já pensou em estudar em um centro universitário que emprega mais de 90% de seus alunos antes mesmo de se formarem? Estude no Grupo Unieduca, composto pela Unimax, Unifage e FAAGRO. Aqui você realiza aulas práticas desde o primeiro semestre. Está esperando o quê? Agende uma visita e faça o vestibular online agora mesmo em nosso site, grupounieduca.com.br. Grupo Unieduca. Aqui seu futuro é na prática. Saúde é o melhor plano da região. PHS, PHS, Samaritano Saúde, campeão. SamaritanoSaude.com.br. Pan News Cidades. Apresentação J. Thanos. Vamos conversar agora no Pan News Cidades com Mário Aranha, ex-goleiro. Aranha defendeu o pênalti cobrado pelo coronavírus, enfrentou a Covid, graças a Deus continua entre nós e descobriu na literatura o caminho para continuar a luta contra o racismo. Mário Aranha lança o livro Brasil Tumbeiro. Como vai, Aranha? Tudo bem? Tudo jóia. Agora, graças a Deus, tudo bem. Conta um pouquinho para os seus fãs o desafio que o coronavírus impôs. Então, aqui em casa a gente sempre esteve muito preocupado com isso aí, sempre muita consciência, assim, né? E a gente evitava sair ao máximo de casa, porque a gente tem uma condição de poder ficar mais em casa, né? E a gente não se arriscava tanto e eu acabei pegando em casa mesmo. Como é que você pegou em casa? Porque às vezes tem que sair para ir no mercado, alguém vai no mercado, né? Vai em algum lugar assim, raramente acontece, mas numa dessas aí, eu que não saí, acabei sendo porque em casa não foi só eu, né? Foi a esposa, foi filho também. E aí o meu caso foi o mais grave, né? É surpreendente como esse vírus é capaz de atacar organismos fortes. Afinal de contas, você é um atleta ainda, não é, meu caro Mário Aranha? É uma doença que veio aí para testar muita coisa, porque você vê muita gente milionária aí, com muito dinheiro morrendo, não tem o que fazer. É pobre morrendo, é alto, é baixo, é gordo, é magro, é atleta, é não atleta. Então, muita coisa ainda não se sabe bem dessa doença, né? Mas o que a gente sabe, felizmente, é que tem a vacina e a vacina, pelo menos, controla esses casos que chegam a óbito, né? Esse é o pior caso, né? É verdade. Mas... Você já estava vacinado, não? Não. Ninguém aqui em casa, só minha sogra, né? E ela... Eu estava com muita dor, sim. Ela foi contaminada, não? Não. Ela tinha tomado a vacina, então ela ficou tranquila, assim, né? Que bom. E eu tava com muita dor de cabeça, dor nos olhos, mas não tava sentindo falta de ar. Daí eu falei, então vou tratar em casa, ficar em casa, daqui a pouco passa. E aí no terceiro dia, eu não consegui dormir à noite, falta de ar, assim, tava me incomodando. Aí de manhã eu falei, de manhã eu vou pro hospital. Aí de manhãzinho eu fui, mas cheguei bem, dirigindo, conversando, tudo normal, andando. Fui lá, quando começou a fazer os testes lá, aí os testes já não tava legal. Aí pediu pra fazer uma tomografia, e na tomografia já mostrou que o pulmão meu estava muito ruim, estava muito comprometido, é mais de 50% cada um, né? E aí já fui para internação. Você chegou a ser entubado? Não, eu estava bem, eu estava me sentindo bem. Os exames estavam mostrando que eu estava ruim, mas eu estava me sentindo bem, né? Assim. E aí eu dormi o primeiro dia lá. No outro dia, quando eu acordei de manhã, assim, eu já acordei muito mal. E aí os médicos já vieram e conversaram comigo. Falaram, a gente vai subir pra UTI, você vai entubar, cara, porque não tem jeito, senão acabou pra você. E aí eu peguei, subi, aí teve toda aquela preparação, subi, cheguei no quarto, tinha mais gente lá, assim, né, na situação. E eu sabia que eu tinha pesquisado, eu fico atento a essas coisas, eu sabia que mais de 80%, assim,
das pessoas que entubam morrem, né? Então já comecei a ficar apavorado, porque eles tinham me falado dos exames, estavam ruins. Aí falou que ia entubar, eu falei, chegou o fim da linha pra mim, pelo jeito. E aí eu comecei a ficar tenso, apavorado, você começa a pensar mil coisas. Só que quando chegou na UTI, um dos médicos que estavam lá veio com a máscara, chama VNI. Aí ele veio com essa máscara de ventilação mecânica lá, e falou, olha, quase ninguém dá conta de usar isso daqui. Mas eu acho que se você conseguir usar essa máscara, você tem uma chance maior. Talvez você nem precise entubar. Usar a máscara. É uma máscara que controla a sua respiração, só que essa máscara, você não respira na hora que você quer e nem no seu tempo. Tem que ser no tempo da máscara. Se você sair do tempo da máquina, você não consegue puxar oxigênio. Então as pessoas entram em pânico, não conseguem usar. Entendi. E eu usei durante a madrugada inteira. E até na hora que eu coloquei, eu fiquei em pânico, assim, não consegui respirar, tirei a máscara. Aí o médico falou assim, olha, se você não dá conta, já fala logo que a gente vai te entubar. Não podemos perder mais tempo. Eu falei, não, vou usar. Daí eu coloquei de volta e passei a madrugada inteira com ela. Aí descansei um pouco no outro de manhã, voltei a usar ela de novo. E aí essa máscara aí me ajudou muito. Foi ela que me salvou, na verdade. Que coisa boa. E E você teve efeitos aí colaterais? Perdeu o olfato, aquela coisa toda da Covid, não? Não. Eu perdi, assim, muita musculatura mesmo, assim, do ponto de eu ia tomar banho a primeira semana, assim, né, que eu tava em casa. Eu ia tomar banho sozinho e me dava cãibra em todo lugar, panturrilha, no braço, na barriga, em todo lugar me dava cãibra e eu ficava muito cansado. Então, isso aí é mais fácil de recuperar, né, e do pulmão também eu consegui me recuperar bem, né, tem fisioterapia e também tem uns exercícios que você faz. Quanto tempo, desde dos primeiros sintomas até hoje? Bom, uns 40 dias, acho. Porque eu tive que esperar 30 dias para poder tomar a vacina. Porque como eu fui para UTI e corria risco, se eu pegasse novamente uma variante, não ia resistir. Então aí eu entrei nesse negócio de comorbidade, eu acho, lá. Claro. Mário Aranha, que bom que você está aí conosco e lançando o livro Brasil Tumbeiro. Qual é o significado disso? Bom, é um livro, até então, um livro escolar, né? Não é um livro comercial. Eu não tenho grandes pretensões com o livro. A intenção minha era mostrar a história do Brasil, recontar a história do Brasil com personagens negros, porque eles foram excluídos ao longo da história, foram apagados. Quer dizer, a população negra ficou sem exemplo, sem grandes exemplos, né? E depois caiu numa baixa estima, num pessimismo racial muito grande. Então o livro ele vem só contando os personagens negros que também fizeram parte da história do Brasil e que venceram na vida através do estudo, né? O Aranha, o que a história nos ensina. Você sempre foi uma pessoa voltada para a defesa da cidadania, né, contra o racismo, ou aquele episódio no Sul, na Arena do Grêmio, Santos 2, Grêmio 0, onde marcante foi a discriminação, as ofensas que foram dirigidas a você naquela oportunidade. Foi aí que tudo começou? Não. Eu sempre fui, desde a minha adolescência, dos 14 anos, 13 anos, sempre fui ligado nessas questões, né? Até pela proximidade minha com o pessoal do rap. Então, o pessoal do rap lê muito, tem que saber o que está falando. Então, eu sempre tive perto, próximo disso, né? Não teria como, de um dia para o outro, eu adquirir o conhecimento que eu tenho, falar da maneira que eu falo sobre o assunto. Então, a única diferença é que depois daquele jogo do Grêmio, as pessoas começaram a me perguntar sobre outras coisas que não fossem futebol. Antes só me perguntavam sobre futebol, não tinha espaço para falar sobre outras coisas. Para qual faixa etária o livro é dirigido, Aranha? A aprovação dele no MEC, na PNLD, é de infanto-juvenil. A classificação dele é infanto-juvenil. Porém, ele serve para todas as idades, porque é um livro que conta uma história que a maioria de nós, eu, você, os mais velhos, os mais novos, nós aprendemos, no mínimo, de maneira fantasiosa. Então, ele vem contando de maneira mais justa. Então, serve para todo mundo, né? Para a maioria das pessoas que você perguntar e conversar, como que acabou a escravidão? Eles vão dizer para você que a princesa Isabel, um dia de misericórdia, assinou um papel e livrou todo mundo. Essa é a história que todo mundo sabe, a maioria das pessoas sabem, né? Então, para o jovem negro que está num colégio, estudar sobre a escravidão era muito vergonhoso, muito humilhante, porque só contava a parte ruim, né? Ninguém contava que teve luta, que teve batalha, que teve personagens grandes, teve engenheiro, médico, advogado. Foram várias coisas que aconteceram que foram apagadas ao longo da história. E você resgata a dignidade da raça, né? Porque o afrodescendente, ele precisa entender por que está aqui e por que sofre
com o racismo muitas vezes aí encalacrado, cínico. Você presta uma grande colaboração para o país. Mário Aranha, Brasil Tumbeiro. De forma depreciativa, os navios negreiros eram também chamados de navios tumbeiros, não é? Verdadeiras tumbas, não é isso, caríssimo Aranha? Só para esclarecer sobre o título, é que quando a gente fala navio negreiro, dá a impressão que era um navio de negros, um navio feito para transportar os negros africanos para o Brasil e para os outros lugares do mundo. E não eram navios de transportar mercadorias, né? E como muitos morriam, a maioria morria nesse trajeto, principalmente do Brasil, de 40 dias dentro do navio, aquilo virou uma espécie de tumba. E aí eu tentei fazer uma relação com os dias de hoje, com o que aconteceu no Brasil, que é onde morrem muitos negros ainda, a maior parte das pessoas que são negras acabam morrendo, mas não é um livro político nem militante, é simplesmente a história do Brasil, mas resgatando personagens. Capa muito bonita, viu? Gostei demais da capa do livro. Lembra um pouco Cordel, lembra algo bem nacional, bem brasileiro, né? Era a nossa intenção, fazer um livro com cara de livro de história, com jeito de livro de história, sendo contado dessa maneira. Eu não fiz sozinho, quer dizer, eu escrevi o livro, a ideia é toda minha, mas eu não sou um escritor profissional, eu não sou nenhuma pessoa que tem um letramento grande, bom, né? Então, assim, eu precisei da ajuda de várias pessoas, e isso a editora Mostarda, né, me ajudou muito, porque ela contratou uma equipe, porque eu falando com as minhas palavras é uma coisa, mas para você colocar num livro, para uma escola, para uma criança, não é com as minhas palavras do meu jeito. Tem uma maneira certa de escrever, tem todo um processo que o livro passa, né, que a gente sabe, assim, de melhoras. Então, eu estou muito tranquilo, assim, em relação ao conteúdo do livro e a maneira que ele foi feito. Tivemos o privilégio de conversar com Mário Aranha, que lança o livro Brasil Tumbeiro, da editora Mostarda. Muito obrigado por ter participado do Pan News Cidades, viu, Aranha? Eu que agradeço o convite, sempre que precisar, estamos aqui à disposição. Grande abraço. Um abraço. Pan News Cidades. Apresentação J. Thanos. Muito bem, amigos do Pan News Cidades, vamos conversar agora com o secretário do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do município de Campinas, Rogério Menezes. Como vai, secretário? Tudo bem? Eu vou bem, Thanos. Bastante preocupado, como todos os ouvintes aí da Pan News Cidade, né, da Rádio Jovem Pan, a quem eu cumprimento, com a situação toda da pandemia, né? Evidentemente, Campinas tem feito um trabalho de referência e avança a vacinação. Isso é o mais importante agora. A gente fica muito triste a cada morte que é anunciada, que a gente tem conhecimento, mas é preciso a união de todos para a gente poder seguir avançando e superar essa fase tão difícil da história da humanidade, né? Não só de nossa cidade, do nosso país, mas além disso, evidentemente, seguimos trabalhando na nossa área, fazendo todo o possível para transformar em realizações na nova gestão do governo Dário Saad, que tem dado todo o apoio à questão do meio ambiente, do desenvolvimento sustentável. Isso nos deixa muito feliz, alegre, satisfeito e com vontade de continuar o trabalho. Rogério, quem te conhece sabe que a sua vida sempre foi dedicada ao meio ambiente. Como é trabalhar a sustentabilidade frente à pandemia? Olha, evidentemente que com a pandemia ficou muito evidente os nossos desafios, né? Porque num primeiro momento, quando fechou mesmo, as pessoas pararam de circular, a gente assistia a eventos de animais nas grandes centros urbanos, a gente viu ali cair a poluição do ar, né? Com diminuição de problemas respiratórios. Então a gente viu tudo aquilo que era meio oculto no nosso dia a dia. Chamou atenção, sim, para aspectos, desafios aí de uma cidade mais sustentável, menos poluída, sem dúvida nenhuma. Agora, o que a gente também precisa compreender é que na raiz da epidemia está a degradação ambiental. Os estudos científicos vêm mostrando agora, comparando os últimos meses e mostrando e pesquisando vírus em animais, né? Cresceu muito aí os trabalhos nessa área de virologia em populações de animais no entorno das grandes cidades.
que esse risco existe e não é pequeno. Só para o senhor ter uma ideia, Dr. Thanos, a gente tem 199 tipos diferentes de coronavírus apenas na população de morcegos. Então veja que o Covid-19 é um desses 199. E só em Campinas, por exemplo, são 14 tipos diferentes de morcegos vivendo na nossa cidade. Evidentemente que a gente tem que entender que o problema não são os animais, o problema é a gente recuperar corredores ecológicos, é a gente criar condições para uma boa convivência mais afastada, sem um contato direto dos animais com os seres humanos em cidades densamente povoadas. E a população está preparada para entender esta relação que deva ser mantida com os animais dentro de uma cidade tão urbana, né? Uma megalópole, afinal de contas, que é a cidade de Campinas. Nós temos essa didática com a população? Olha, a gente se esforça nesse sentido. A gente tem hoje os centros de educação ambiental, tem recebido alunos da rede pública e particular de ensino. A gente tenta trabalhar didaticamente essa compreensão, mas a gente sabe que ao todo a população não tem a clareza desse processo, tanto que recentemente a gente teve os episódios aí de febre amarela, né, que atingiram aí bugios e atingiram outras espécies de macacos, praticamente dizimaram essas espécies, principalmente os bugios aqui na nossa região. Mas um fenômeno que aconteceu foi a própria população com medo da doença, atacar e tal, e matar a paulada, muitos episódios a tiro, macacos nessa região nossa, porque as pessoas achavam que o macaco ia transmitir a doença, o que não é fato. Quem transmite a doença é o mosquito. O macaco era apenas o sinal para a gente tomar alerta de que naquela região da cidade existia ali a doença circulando. Então o macaco estava jogando a nosso favor e acabou muitas vezes sendo morto por algumas pessoas por desconhecimento. Então a gente precisa trabalhar a educação ambiental, ampliar essa atividade, trabalhar com a comunidade, tentar explicar isso, né? E houve campanhas nesse sentido. A própria Secretaria da Saúde procurou aí alertar a questão do macaco, né? Então, isso é uma necessidade realmente, para que cresça essa consciência, as pessoas entenderem que atacar os animais ou tentar eliminar os animais é um trabalho infrutífero nas grandes cidades, porque está sendo destruído gradativamente, muitas vezes impactado, e os animais estão vindo em grande quantidade para os centros urbanos, que estão muitas vezes com uma arborização mais protegida, com áreas verdes. Essa é a nova realidade no mundo. Isso expõe e aumenta o risco do contato com novos vírus e a gente precisa cuidar muito disso daqui para frente. Nós estamos conversando aqui na Jovem Pan com o Rogério Menezes, secretário do Verde. A pandemia, pelo menos aos olhos do governo estadual e de vários também governos, não só aqui de São Paulo, parece que está chegando ao fim. Muita abertura, escolas retornando a partir de agosto, há muito otimismo. O secretário do Verde, Rogério Menezes, também é otimista para este segundo semestre? Olha, a gente tem que ter o otimismo, né? A gente tem uma expectativa muito grande da sociedade, e o que nos deixa otimistas, pelo menos comentando aqui Campinas, que a gente está acompanhando de perto, né? É os dados crescentes de vacinação. Então a gente já passou aí de 500 mil pessoas vacinadas, a gente tem aí uma crescente proteção. Isso deve seguir no ritmo atual, com muita organização, diga-se de passagem, né, que é preciso destacar a liderança do prefeito Dário nisso, o secretário de saúde de Campinas, toda a equipe de Campinas, pelo agendamento, pela organização, por tudo isso. E Campinas está liderando, é uma das cidades de grande porte com o maior número aí de população, percentual da população vacinada. Que isso possa acontecer no segundo semestre e que o ano que vem a gente possa discutir os
os outros desafios todos, né, superado esse momento difícil aí da nossa vida, que a gente possa seguir em frente aí. Não é à toa que o símbolo da atual administração é a Fênix, né, que está lá registrada na bandeira, nos símbolos de Campinas, que a cidade já passou na sua história há muito tempo, é verdade, por outras epidemias e superamos, e não há de ser diferente que nesse segundo semestre, começo do ano que vem, eu acho que estará tudo numa situação bastante controlada e Campinas com um potencial enorme de uma retomada econômica forte. O prefeito está trabalhando num pacote nesse sentido, né? Tem anunciado medidas, tem falado sobre isso, e essa é a nossa expectativa. Rogério, é sempre um prazer falar com você, principalmente aqui nos microfones da Jovem Pan. Sua mensagem para o público da região metropolitana de Campinas, falamos para mais de 50 cidades, você sabe que a gente está chegando até na região das águas, não é? Então eu gostaria da sua mensagem para aqueles que nos ouvem aqui pela Jovem Pan. Olha, o meio ambiente não tem fronteira, Thanos. Não existe uma separação, Campinas, Hortolândia, Nova Odessa, todas as cidades da região têm um contínuo e precisam trabalhar juntos. As cidades da região metropolitana de Campinas estão fazendo isso, projetando a recuperação ecológica, os corredores ecológicos, através de um programa que chama Reconecta. Reconecta é para reconectar os fragmentos vegetais com recuperação de áreas de preservação permanente na margem de córregos e rios. Com esse trabalho, que vai envolver a recuperação de 11 mil hectares de matas, novas matas, ligando os fragmentos de vegetação, com certeza nós vamos ter os animais circulando por toda a região e isso vai diminuir os riscos também em relação à saúde pública, porque a gente vai estar respeitando os animais no seu ambiente e isso melhora a situação e diminui os riscos e melhora a recuperação ambiental da região. Rogério Menezes, secretário do Verde. Prazer tê-lo aqui, grande abraço. Prazer é nosso, sempre à disposição. Abraço a todos. Muito bem, amigos, o Pan News Cidades fica por aqui. Durante a semana você confere as minhas crônicas espalhadas pela programação da Jovem Pan News Campinas. Um abraço a todos e semana que vem a gente se fala. Até lá! Jovem Pan News. Já pensou em estudar em um centro universitário que emprega mais de 90% de seus alunos antes mesmo de se formarem? Estude no Grupo Unieduca, composto pela Unimax, Unifage e FAAGRO. Aqui você realiza aulas práticas desde o primeiro semestre. Está esperando o quê? Agende uma visita e faça o vestibular online agora mesmo em nosso site, grupounieduca.com.br. Grupo Unieduca. Aqui seu futuro é na prática. PHS Samaritano Saúde tem cobertura total na região. Mais de 1.600 médicos comprometidos com a humanização. PHS Samaritano Saúde, até Dona Maria sabe o que é melhor. A maior infraestrutura em hospitais, conheça nossos diferenciais. samaritanosaúde.com.br. Pan News Cidades. Apoio Plano Hospital Samaritano, porque nós cuidamos de você. samaritanosaúde.com.br e Grupo Unieduca. Só aqui o seu futuro é na prática. Vestibular online em seufuturonapratica.com.br. Jovem Pan News. Jovem Pan News. A rede da informação.